gravar. Tá, beleza, vamos começar aqui então. Primeira coisa, como é que a gente compara dois números que são racionais? Ou fração, ou número com vírgula? Como é que a gente faz essa comparação? Quem sabe que é maior do que o quê? Como é que a gente faz isso? A gente tem que ver pelo denominador, né? Tipo, quando for fração, e daí se for número com vírgula, a gente vê primeiro o número antes da vírgula, daí se for maior do que o outro, Tá certo, Marquinhos. Olha só, então vamos lá, vou repetir o que o Marquinhos falou ali. Ó. Se for número com vírgula, a gente vai olhando as casas decimais dele, né? Por exemplo, assim, ó, vou pegar o mais fácil aqui, vamos supor, 2,5 e a gente vai comparar com 3,9. Qual que vai ser maior? O 3,9, né? Porque o 3 é maior do que o 2, e assim vai indo, a gente não precisa fazer nem a comparação das próximas casas. Se eu fizesse isso com mesmos números na frente ali, ó, vamos supor 2,50 e 2,7. Quem que é maior? daí 2,7? 2,7, porque a gente tem ainda aqui, se eu botasse mais um zero, ia ficar a mesma quantidade, tá vendo? Eu sei, eu coloquei de propósito ali o 50 para forçar vocês a pensar, opa, não, 50 na verdade é 2,5, tá vendo? Então aqui é uma comparação bem simples. E se nas próximas casas aqui fossem iguais, a gente vai passando para a próxima casa até conseguir fazer a comparação. E se todas as casas fossem iguais, a gente ia colocar um igual ali e pronto, tá? Quando o número é positivo e negativo, isso é até mais fácil, né? Porque todo número positivo é maior do que um número negativo, né? Todo o zero vai ser maior do que qualquer número negativo. Então, tem certas situações que são bem fáceis de comparar pela questão do sinal. Quando eles têm sinais iguais, aí sim a gente tem que fazer uma comparação diferente. Quer ver? Eu vou pegar isso aqui, ó, 1,7 e menos 2,9. Quem que é maior nesse caso? 1,7. 1,7. Para chegar no zero. Isso, 1,7, porque se a gente for olhar aqui na reta numérica, quer ver? Eu vou colocar aqui na reta numérica. Vamos por aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3, então aqui menos 1, menos 2, menos 3, e aquele nosso menos 1,7, ele está no meio do caminho aqui, ó, entre 2 e o menos 1 e o menos 2, então tá um negócio mais ou menos aqui, ó, menos 1,7, e o outro é menos 2,9. Então ele está lá próximo do menos 3. Então, olha só, quem que está mais à direita, né? Porque a gente fala que os números são maiores quanto mais próximo da direita, né? Quanto mais à direita o número está. Então, opa, aqui ficou bem horrível esse número. 2,9. Ok, tá. Agora passou ali. Então, beleza, gente. Quanto mais à direita o número tá, maior ele vai ser, né? Tá, então ainda fica fácil comparar mesmo quando ele é número negativo. E quando é fração? Aí que começa a entrar os nossos problemas. Vamos supor, como é que eu comparo 11 sobre 4 com 13 sobre 6? Como é que a gente faz essa comparação entre esses dois números? Alguém pode abrir o microfone e falar? Vamos lá? Deixa o denominador igual? Tem que deixar o denominador igual, Arthur. Exatamente isso. Por quê? É o primeiro passo que a gente faz lá para somar e para subtrair fração também. Para comparar o tamanho de dois números, a gente tem que deixar eles com o denominador igual. Então, o que a gente faz aqui, Arthur? A cruzadinha. A cruzadinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse 6 e vou multiplicar esses dois caras aqui. Tchu, e vou pegar aqui, ó, esse 4 e vou fazer o mesmo esquema aqui, multiplicando esse. E esse daqui que é a mesma multiplicação que a gente não precisa fazer duas vezes, né? Então, eu vou fazer ali a multiplicação como o Arthur falou. Olha só, 6 vezes o 11, lá em cima vai ficar 66. E 6 vezes o 4, embaixo ficou 24. Agora, 4 vezes o 13, se fosse 13 vezes 2,
daria 26. E 26 vezes o 2 vai dar 52. Então, aqui em cima ficou 52 e lá embaixo ficou 24. Agora que os dois números estão com o mesmo denominador, fica muito mais fácil da gente fazer essa comparação. Quem que é maior? 62 sobre 24 ou 52 sobre 24? O 66 sobre 24. Isso, 66 sobre 24, tá vendo? Porque ele tem uma quantidade maior em cima ali do que o 52. Então, automaticamente, esse cara aqui vai ser maior. E se fosse negativo? E se fosse um número com vírgula e outro com fração? A mesma ideia, tá? Quando tem um número com vírgula e outro com fração, é mais fácil transformar o número que está com vírgula em fração e fazer a comparação em fração. Quando os dois lá estão decimal, a gente já faz decimal mesmo, que é muito mais rápido. E quando não tem o denominador comum, que no caso aqui, ó, esses dois denominadores são diferentes, a gente tem que fazer essa cruzadinha para ser mais rápido. Também tem aquele método que aparece ali do livro, tirando o mínimo múltiplo comum. Também daria para fazer, tá? Mas ele acaba não sendo um método prático, porque a gente vai fazer mais conta. E quanto mais contas a gente faz, mais demorado é, e também mais a nossa chance de errar a conta. Essa conta aqui de fazer o lance da cruzadinha é muito mais prático, porque acaba sendo, sempre funciona, sabe? Então é um negócio que sempre funciona e acaba sendo mais rápido. Beleza, eu vou fazer mais uma só para não ter dúvida aqui, tá? Deixa eu pegar um outro número. Menos 5 sobre 4 e menos 7 sobre 3. Vamos lá, como é que a gente faz a comparação entre esses dois números aqui? Tem que deixar o denominador igual. Isso, deixar o denominador igual e a gente faz o lance ali que o Arthur falou, faz a cruzadinha, né? Pega esse, tchum, aqui, e pega esse daqui e faz o mesmo. Opa, errado, nada de caneta azul. Aqui, ó, essa daqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. 3 vezes o 5 fica 15. Então, aqui ficou 15. E 3 vezes o 4, 12. Não vamos esquecer que é negativo aqui na frente. E aqui a mesma coisa também, tem um negativo na frente. 4 vezes o 7 dá 28. E aqui embaixo, 12 também. Tá. Aqui nesse caso, que os dois são negativos, quem que é maior, o menos 15 ou menos 28? Menos 15, muito bem, porque o menos 15 está mais à direita, né? Então, nesse caso, o menos 15 vai ser maior do que o menos 28. E pronto, assim, ó, tipo, fazer a comparação entre números é basicamente isso, tá? E a gente vai usar essa comparação, inclusive, quando a gente tiver bem mais para frente outros conjuntos numéricos que a gente tiver, a gente sempre vai usar esse mesmo tipo de comparação para conseguir chegar no resultado. Um outro jeito prático de conseguir fazer isso é com a calculadora. Se eu colocasse na calculadora e transformasse esses números aqui em números decimais, ficaria óbvio para a gente dizer qual que é maior do que qual, né? Mas nem sempre a gente consegue tá usando a calculadora e às vezes usar a calculadora não resolve, porque dependendo de como se coloca o problema, dependendo de como a gente precisa, o que a gente precisa responder, a calculadora vai ser só um passo, vai ser só a conta, e a conta não é a resposta. A gente tem que pensar o que a gente está fazendo, tá? Então, mais importante do que fazer necessariamente o cálculo é conseguir responder o que está sendo perguntado. O que a gente estava perguntando aqui é quem que era maior. Para resolver quem era maior, a gente faz uma conta. Mas não é só fazer a conta, a gente tem que fazer a comparação aqui, tá vendo? Por isso que eu perguntei, ó, o sinal do negativo, teve o lance de, tem que pensar se os denominadores estão comuns, então nem sempre é só fazer a conta, tá? Beleza, vamos passar para frente aqui. Ficou alguma dúvida disso, pessoal? Porque, assim, isso é fundamental para tudo que a gente resolve logo em seguida, tá? Então, não pode ficar dúvida. Disso eu não fiquei com dúvida, de boa. Tranquilo? Pedro também, ok? Eu tenho dúvida só mais lá para frente, André. O que seria o mais lá para frente? Pode perguntar, Henrique. Eu tava errando muito na prova, aquele bagulho de... Era 1,2 vezes, sei lá, 3,3. Aí tem que botar 33 por 10, tá ligado? E aí tinha... Tá.
Vamos fazer então isso. Vamos fazer uma de multiplicação antes da gente... Isso aí eu também me fudi muito. Eu me ferrei muito. Antes da gente ir para soma e subtração, vamos fazer então a multiplicação. Vou fazer multiplicação com vírgula e com fração, tá? Vou começar com a fração, porque a fração é mais fácil. Vamos supor que eu tenho essa fração aqui, ó, menos 21 sobre 4 vezes 2 sobre 7. O que a gente tem que fazer nessa multiplicação aqui? Denominador igual. Não. Multiplicação de fração é a operação mais fácil que a gente tem para fazer. Multiplica o número... Multiplico de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, como o Maquinha ali falou, tá vendo? É bem rápido, bem direto. Então, ó, 21 vezes o 2 vai ficar 42. E 4 vezes o 7, 28. Regra do sinal, menos com mais, menos. Acabou, tá vendo? É um troço bem prático. Fala. E se fosse um sinal de mais em vez de divisão? Como é que ia fazer a regra? Não, peraí. Não, vamos fazer primeiro a multiplicação, porque a multiplicação é o mais fácil. Multiplicação é só isso. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Fala. Eu não entendo muito bem, quando é multiplicação e divisão, a regra do sinal, como é que ela fica? Na subtração a subtração fica mais fácil de entender, mas e com a multiplicação? Então, na multiplicação é também mais fácil, como se todos os sinais viessem para frente da conta e você aplica a regra do sinal no começo da conta. Entendeu? Porque a gente não está trabalhando com soma e com subtração, a gente está trabalhando com multiplicação. Então, todos os sinais de soma e de subtração, eles vão para frente da conta. Aqui, nesse caso, a gente tinha o menos e tinha um maisinho aqui na frente desse cara aqui. A gente não precisa colocar, mas tem um mais aqui na frente desse 2 sobre 7. Então, o que acontece? Menos com mais vai ficar menos, por isso que ficou menos. Vou fazer mais uma ali para ti, tá, Bernardo? Olha só. Vou fazer outra. Menos 1/3 que multiplica a menos 5 sobre 8. Regra do sinal, então. Vamos fazer a regra do sinal lá do começo. Como tem um menos aqui e um menos aqui, eles vão pular lá para frente e menos com menos fica o quê, Bernardo? Menos com menos fica mais. Então, ficou mais. E agora eu faço a multiplicação normal. 1 vezes o 5, 5. 3 vezes o 8, 24. Acabou. Tá? Ô, Liana, eu pensei que, eu também tenho dúvida no negócio da regra do sinal. O sinal não precisa estar colado para ter que fazer a regra, né? Então, na soma e na subtração, sim. Na multiplicação, como eu expliquei para vocês lá em sala ainda, quando a gente estava multiplicando números inteiros, quer ver? Eu vou voltar aqui e vou colocar 2 números inteiros para a gente fazer. Ó. Menos 7 vezes menos 8. O que a gente fazia lá no primeiro capítulo com isso aqui? A gente fazia... Multiplicava normal, só que os sinais eles iam para frente da conta. E o menos com menos virava mais. 56. Tá? É a mesma coisa, só que agora a gente está trabalhando com fração, mas a ideia por trás aqui dos sinais irem lá para frente é a mesma. Isso na multiplicação e na divisão. Quando a gente vai ter... Eu não vou falar da divisão agora, já vou passar direto para a soma para a gente fazer um comparativo, tá? Vamos supor que eu tivesse... Só um instantinho aqui. Vamos supor aqui, ó, se eu tivesse isso daqui, menos 7/8. Aqui, ó, a gente vai precisar aplicar a regra do sinal com aquela ideia do encostado, tá vendo? Ó? Tem sinais que estão encostados um no outro. Lá na multiplicação não acontecia isso, porque o sinal que está aqui, ó, ele não vai se misturar. A multiplicação não mistura com a subtração. Aqui é a mesma coisa, a multiplicação não mistura com a subtração. Por isso que esses 2 sinais aqui, ó, eles vão lá para frente, e aí sim a gente vai misturar eles e vai fazer a regra do sinal. Já aqui nessa soma, o que acontece? Tem 2 sinais que estão grudados. Aí eu vou aplicar a regra do sinal nesses 2 aqui, ó. Mais com menos fica o quê? Menos, né? Então aqui vai ficar menos 7/8. E aqui na frente continua menos
Um meio. Aí, o que que acontece? A gente vai juntar esses dois números. Vamos pensar, eu tenho aqui uma dívida, eu tenho aqui outra dívida. Quando eu juntar esses números, eu já sei que no final o resultado vai ser negativo. Por quê? Porque eu tenho duas dívidas que eu estou juntando elas. Tá vendo? Ah, mas aqui eu não consigo somar porque esses dois não estão com o mesmo denominador. Beleza, então a gente vai fazer o esquema de estar no mesmo denominador. Deixa eu fazer aqui no próximo de novo aqui, ó. Menos 1/2 e aqui menos 7/8. Ó, multiplica cruzado aqui, vai ficar 8 sobre 16, aqui negativo, e menos 14 sobre 16. Fiz a cruzadinha, tá? Só não desenhei aqui pra gente entender já direto a conta. Aí vai ficar 8 com 14, fica 22. Então vai ficar menos 22 sobre 16, tá? Então vamos entender o que que eu fiz aqui, olha só. Soma, tá? Não é multiplicação, é soma. Soma ou subtração, a gente tem que aplicar a regra do sinal aqui com os sinais grudados, tá vendo? Esse sinal aqui tá grudado nesse. Beleza, apliquei a regra do sinal. Ok, só que aí eu percebo que as duas frações não têm o mesmo denominador. O que que eu faço? Faz a cruzadinha. Pega esse, multiplica de cima e de baixo, esse multiplica em cima e embaixo. Foi o que eu fiz Gente, aqui, peraí, ó. volta lá. Volto lá. Tipo assim, tá vendo ali que tem a primeira conta? Ali no 7,8, no 7 sobre 8, 7 por 8. certo. Tem mais e menos. Na regra de sinal, eu vou mudar qual? Vai ficar menos. A regra do sinal tá aqui, cara. Sim, mas aí vai ficar o menos no meio ou o menos no número da direita? Ou os dois? Então, as duas coisas se tornam uma coisa só. Tá, mas aí esse sinal vai pra onde? Pro meio ou pro número? Esse sinal se torna uma coisa só. Essa a questão, tipo, eu vou juntar o sinal, tá vendo? Tipo, eu tinha dois sinais e a gente não trabalha com dois sinais ao mesmo tempo. A gente tem que decidir o que que vai acontecer. Por isso que esses dois sinais viraram uma coisa só. Virou esse menos aqui, que esse menos está grudado no sinal, e aí eu tenho dois números com sinal de negativo que vão se juntar. Só que assim, ó, quando a gente está trabalhando com soma algébrica, isso é o primeiro capítulo lá do livro, tá? Quando a gente está trabalhando com soma algébrica, que é essa ideia aqui de estar juntando números tanto positivos quanto negativos, o que que a gente fazia, o Henrique? Você lembra? Quando a gente tinha vários números positivos e negativos, tudo na mesma conta, e a gente tinha aplicado a regra do sinal. O que que a gente fazia em seguida? Alguém Não. lembra? Vamos supor aqui, quer ver? Eu vou voltar lá e vou pegar um exemplo disso, tá? Vamos supor, eu tenho aqui, ó, menos Quando 4, pode mais explicar, 9, só um instantinho. Menos 7, menos 2 e mais 4. O que que a gente fazia quando tinha essa conta aqui? Isso é, tipo, a gente estava em sala quando eu estava falando sobre isso. O que que a gente fazia quando tinha esse monte de número aqui? Ninguém lembra? Bloom, o que que a gente fazia quando tinha esse monte de número aqui, ô Pedro? Putz, eu não lembro. Esse Tá. deu branco. Bernardo, o que que a gente fazia quando a gente estava com esse monte de número aqui? Quando a gente estava com esse monte de número, eu nem. Tá falando da regra de sinal? Não, não. Eu tenho esse monte de número aqui. Eu tenho que facilitar aqui, fazer essa conta. Como é que eu faço essa conta aqui? Aí que me pegou, eu esqueci. Vamos lá, vamos ver se mais alguém aí que tá olhando. Kian, você não lembra como é que faz esse monte? Como é que é, quem fala? Se eu não me engano, a gente ia fazendo um por um, como se fosse expressão. Tá, dá para fazer um por um, mas a gente facilitava a seguinte coisa: a gente reorganizava os números positivos de um lado e negativo do outro, ó. Então eu vou pegar tudo que é negativo, eu vou botar aqui para frente. Poderia ser o positivo também, tá? Tanto faz, mas eu escolhi aqui que vai ficar os negativos na frente. E vou colocar os positivos depois. Agora vocês lembram o que a gente tem que fazer. Eu vou juntar os negativos, vou juntar os positivos, ó. Menos 4 com o menos 7 vai ficar menos 11. Menos 11 com o menos 2 fica menos 13. Aqui ficou menos 13. Agora, 9 com 4 vai ficar 13 também.
E agora a gente faz a última conta, tá vendo? Olha só, não tem um sinal que está entre o 13 e o menos 13. Na verdade, cada um deles ali tem o seu sinal. Só que quando eu junto esses dois números, qual é o resultado desse menos 13 com mais 13? Menos 13 com mais 13 fica quanto? 0. 0, muito bem. Tá vendo? Então, o que que eu fiz aqui em cima? Eu tinha vários números, eles não estão com uma operação entre eles. Na verdade, cada um dos números tem um sinal. Tá vendo? Ó, aqui é um menos 4, aqui é um mais 9, aqui é um menos 7, menos 2, mais 4. Tá vendo? Cada número tem o seu sinal grudado nele. Só que aí a gente vai juntar isso tudo, porque é como se a gente tivesse um bolo de contas ali, entre contas e depósitos, e eu quero descobrir o que, que vai acontecer, se eu vou ter mais dinheiro, se eu vou ter mais dívida. Então, é isso aqui que a gente está fazendo, tá vendo? É esse aglomerado todo aqui de números que eu estou juntando eles. Juntei aqui no final, e aí eu tenho menos 13 com mais 13, e aí a gente viu que vai anular um outro, ficou 0. Quando a gente está fazendo a mesma conta aqui que o Henrique acabou de perguntar, entre eu estou transformando aqui a regra do sinal, eu estou tendo a mesma coisa que eu tenho lá com aquele monte de números, só que é duas frações. E aí o que, que eu estou fazendo? Eu estou juntando essas frações. Tá vendo? Não é um sinal que tem aqui no meio, é um sinal que está grudado em cada um dos números. E aí, dependendo se os números são positivos ou se são negativos, a gente vai fazer soma ou vai fazer subtração. Mas como é que a gente sabe isso? Quando os sinais são iguais aqui, ó, tipo tem menos e menos, eu vou juntar, vai ser como se fosse uma soma. Quando eu tenho sinais que são diferentes, a gente vai fazer a diferença, a gente vai subtrair um do outro. Então, isso daqui que vocês estão com dificuldade é a matéria lá do primeiro capítulo. Tá vendo? A gente está aplicando a mesma ideia relacionado à fração. Então, assim, ó, quem está com dificuldade, volta, lê o primeiro capítulo de novo, faz exercício do primeiro capítulo de novo. Se tiver dúvida, manda e-mail para mim perguntando como é que faz isso, como é que faz aquilo, faz uma conta, pergunta para mim, a gente explica. Porque assim, ó, essa dificuldade aqui, ó, não é uma dificuldade de agora, tá? Esse tipo de coisa é matéria do primeiro capítulo. A gente viu em sala. A gente voltou e repetiu de novo isso quando a gente tem as primeiras aulas ali que eu comecei a gravar ainda, que não era a gente falando aqui, também tem explicação disso aqui. Então volta lá nessas primeiras aulas e assiste de novo, faz os exercícios de novo, porque vocês têm essa possibilidade agora de assistir de novo aquilo que a gente já fez, tá? Então fica bem atento, eu expliquei. Vamos lá, mais uma conta, vou fazer mais uma conta aqui dessa pra gente entender. Fala. Eu não entendi muito bem quando é divisão. Quando eu divido no Beleza, vamos fazer aqui a divisão para ver se você saca qual é. Então vamos supor aqui, ó, 2 sobre 9 dividido por menos 11 sobre 10. Tá. O que que a gente fazia, Arthur, no ano passado, quando tinha a divisão de fração? O que que a gente fazia? Você lembra do ano passado? Tá. Se não lembrar, não tem problema. A gente tem que pegar o inverso do segundo número. Então, eu vou fazer a cambalhota nesse segundo número e virar uma multiplicação. Então, olha só. Esse cara aqui, que era menos 11 sobre 10, vai virar menos 10 sobre 11. Perfeito. Aí aqui, ó, vai ficar menos 2 sobre 9. E aí a multiplicação a gente sabe fazer. Número de cima pelo número de cima, número de baixo pelo número de baixo, menos com menos, fica mais, tá? Eu vou fazer a conta aqui, ó. Vai ficar mais 2 vezes o 10 dá 20. E 9 vezes o 11 vai ficar 99. Pronto, a gente fez a multiplicação. Ok? Entendeu ali, Arthur? Sim. Tá, agora fala aqui, ó. Eu não entendi muito bem subtração. Tá. Subtração é a mesma coisa do que soma. O que, que a gente faz aqui de diferente? Vamos supor. Menos 5 sobre 7 menos mais 1 quarto. O que, que você acha que eu tenho que fazer aqui? Você tem que deixar os denominadores igual. Tá, isso é um passo também, mas antes disso a gente pode aplicar uma outra coisa que é mais fácil. Regra do sinal. Mesma coisa aqui, ó. Fazer a fusão desses dois aqui. Eu vou até fazer um coraçãozinho aqui, ó. Pronto.
E aí, o que eu faço com esses dois sinais? Vai ficar negativo, cara. Negativo. Então, opa, deixa eu voltar aqui, não gosto do vermelho aqui no meio. Aqui, ó, negativo 1/4. Negativo 5/7. Vou parar e só voltar para te mostrar uma coisa. Não era a mesma coisa que a gente estava resolvendo aqui? Tá vendo? Então, assim, ó, o negativo ou o positivo ali no meio vai acabar sendo dissolvido pela regra do sinal. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo que a gente acabou de fazer ali quando eu estava explicando a conta de mais. O que eu faço agora aqui? Agora você tem que deixar o denominador igual? Ou não? Vamos deixar sim, deixar o denominador igual. Então, vou fazer ali, ó. Aqui tem as frações. Aqui, ó. 4 vezes o 7 vai ficar 28. Então, a gente tem aqui 28 embaixo, 28 embaixo. Aí, em seguida, 4 vezes o 5... É 20. 20. E o outro lado é 7. O outro lado é 7, né? Porque 7 vezes 1 aqui é 7. Uhum. Perfeito. E agora aqui, ó? Aí, como vai ficar 27 sobre 28, que é duas dívidas? Isso, é 27 sobre 28. Só que é positivo ou negativo? É negativo, eu acho. Negativo. Tá certo. Tá? Entendi. Porque a gente tem duas dívidas Eu e achava pronto. um pouco estranho na prova. Que, tipo assim, na hora da multiplicação lá, eu tinha que deixar o denominador igual. Não, Aí, não. Multiplicação não precisa deixar o denominador igual. não precisa? Acabamos de explicar isso aqui, ó. Vamos voltar 3 slides aqui e Não, vamos não, levar. eu sei que você falou, mas... Multiplicação não precisa. É só multiplicar direto de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo e acabou. Na divisão é a mesma coisa? Divisão é a mesma coisa que eu acabei de explicar ali pro Arthur. Ó. A gente só pega, inverte o segundo número e acabou. Aí faz a multiplicação e a mesma coisa que a mesma coisa que a multiplicação anterior. Ó. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo e pronto. Ó. Aí vai chegar no resultado. É bem fácil. Tá? Aqui vai ficar, eu até apaguei aqui, mas era o menos, aliás, o mais 20 sobre 99. Tá? Mas multiplicação é a mesma coisa praticamente do que divisão, a única diferença é, na divisão a gente tem que pegar e inverter o segundo número e depois fazer uma multiplicação. Então, assim, ó, querendo ou não, a gente tem que pensar que tem duas operações que a gente faz de verdade. Uma é a multiplicação barra divisão, porque a divisão é só fazer um truquezinho ali antes e já consegue fazer o resultado. E a outra é a soma e a subtração, porque aqui, ó, tá vendo? A gente acabou de fazer, ó, peguei aqui uma subtração, foi a mesma coisa que resolver uma soma. Então, é um jeito só para resolver. Então, tem duas operações que vocês fazem ali com essa questão das frações. Uma delas é somar e subtrair, que é essa ideia aqui, quando a gente tem sinais e precisa simplificar. Se não tiver esse lance de vários sinais grudados, é mais fácil ainda, porque é só fazer a cruzadinha aqui e chegar no resultado. E tem a multiplicação, que é propriamente aqui multiplicar a parte de cima pela parte de cima, de baixo pela parte de baixo e chega no resultado. E pronto. Tá vendo? Então não tem várias operações diferentes. Não, é só duas. Claro, a divisão tem que fazer aquele truquezinho ali antes de virar o segundo número, mas é uma multiplicação igual. O resultado, o jeito como vai fazer mesmo, a parte difícil, porque, poxa, virar o número não é difícil, gente. É só, né, escrever o que está em cima embaixo, o que está embaixo em cima. Não precisa nem pensar muito para fazer isso, né? Tipo, é só de cima para baixo para cima. Pronto, acabou. Então é Ô, Jonathan, é bem fácil. Fala. ali no vezes, pode fazer algum exercício que eu não entendi muito bem. Mais um de vezes? Uhum. Tá, vamos fazer mais um de vezes então. Vamos lá, vou pegar um aqui para ti. Mais uma aqui. Ó, vamos pegar aqui um númerozinho maior aqui. Menos 12 sobre... Ficou muito grudado aqui. Menos 12 sobre 15, que vai multiplicar o 8 sobre 7. E aí, como é que faz, Arthur? Deixar o denominador igual? Não. Multiplicação é só multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Ah, é só Ó, isso? só isso. 12 vezes o 8 vai dar 96. 15 vezes o 7 vai ficar 105.
Regra do sinal. Regra do sinal. Menos com mais, menos. Acabou. Jonathan. Fala. Ó, a minha dúvida aqui, eu não vi, tipo, a prova inteira e tal. Eu não sei se eu acertei ou não. Mas é que assim, ó, na prova tinha umas questões que eram as operações, só que, tipo, uma era, uma era com número positivo e outra com número negativo, de fração. Tá. Daí, tipo, quando eu ia fazer no papel, que eu tava com o papel de rascunho do lado, dava um número absurdo, tipo, 199. Tá, mas 199 não é um número absurdo. Até 1000 a gente. Não, mas Até... é grande, é relativamente grande, perto de, tipo, 9/5, 9/42. Tá, mas a gente trabalha com 2, 3 dígitos. É tranquilinho, acabei de fazer uma conta aqui com 105, tá? Então, tipo, não é um. Tipo, se eu colocar qualquer número aqui com 2 dígitos, tipo, 50 vezes 40, vocês ainda sabem fazer. Vocês faziam contas maiores do que isso no ano passado. Sim, Entendeu? Não é? mas, tipo, assim, ó, o que eu tava em dúvida é só eu fazer o cálculo da questão normal e depois só fazer a regra do sinal, é isso? Isso. Então tá, era só isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês têm que Número com perguntar. vírgula. Número com vírgula, perfeito. Vamos supor. A primeira coisa, como é que eu transformo de número com vírgula para fração e de fração para número com vírgula? Vamos começar aqui, ó. Bem fácil. 1,2. Como é que eu transformo isso aqui na forma de fração? Tu vê quantas casas tem depois da vírgula e daí tu tira a vírgula e bota 12/10. Vamos lá, repete devagarinho o que você falou ali, Marquinhos. Tava bem certinho, vai lá. Tu vê quantas casas tem depois da vírgula. Daí você Tá, tem. nesse caso, segura um pouquinho. Tem uma casa depois da vírgula. Isso vai se transformar em 0 aqui embaixo. Perfeito. Agora a próxima parte. Daí tu tira a vírgula e o número sem a vírgula vai ser o denominador, que no caso Ó, é o tá 12. vendo? Isso, ó, a gente colocou o número aqui em cima sem fazer absolutamente nada, só tirou a vírgula. Ok, aí coloca lá o 12 e na parte de baixo vai ficar só ali a quantidade de casas que a gente tem depois da vírgula, tá vendo? Ó, tem uma casa depois da vírgula, virou 0. Mas por que o professor fez isso daqui? Aonde que apareceu esse 1? Esse 1 aqui apareceu do nada? Não, gente, olha só, todo número tem o embaixo, tá esse número ali embaixo, ó, todo número já é uma fração. Só que a gente está trabalhando aqui, no caso, uma fração que está misturando com vírgula. Como é que eu faço para resolver esse problema? Exatamente isso que o Maquin falou. Ó. Então, tirou uma casa daqui depois da vírgula, isso se transforma em 0 aqui embaixo. Vou fazer mais um exemplo. Menos 3,57. Ó, vamos lembrar, aqui embaixo já tem 1. O que eu faço então aqui no próximo para tirar a vírgula? Põe 2 zeros. Vou colocar 2 zeros ali embaixo, ó. 1, 2, zeros porque tem 2 zeros ali e aí copio o número sem fazer mais nada. Ó, 3, 5, 7. Pronto, acabou. Tá vendo? Olha só, isso já era uma fração. Para tirar da fração, o que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar essas casas. E o deslocamento dessa casa faz exatamente isso. Ó. Quantidade de casas que tem depois da vírgula, quantidade de zeros que aparece aqui embaixo. Isso vai funcionar para número que é finito, tá vendo? Olha só, não é dízima periódica, tá? Quando é dízima periódica, o negócio é um pouquinho diferente, que a gente nem deu muito foco para isso agora, tá? A gente sempre estava fazendo números para assim, ó, tipo, número que era que eles são números decimais, mas eles são decimais finitos, tá vendo? Acaba aqui. Então, para fazer essa transformação é bem fácil e bem direta. O que acontece no caminho contrário? Que vamos supor, eu estou numa fração e eu quero voltar para número decimal. Tá, se tiver 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão embaixo, é o mesmo pensamento, né? Vamos supor aqui, ó, 2, 6, 2 dividido por 10. Qual vai ser esse número aqui escrito na forma decimal? 26,2. Por que, Maquin? Porque tu vê a quantidade de zero que tem no denominador e tu bota a quantidade de casas depois da vírgula.
Exatamente, ó, tá vendo? Foi só um pulinho que a gente deu aqui, porque tem um zero. Se fosse um outro número com mais zeros, vamos supor, 3, 5, 7, 9 sobre 100. Como é que eu escrevo isso aqui na forma... Vou até botar um menos aqui na frente. E aí, fica o quê? E agora, como é que fica? Uma outra pessoa, sem ser o Marquinhos para responder. Vamos lá. A gente iria ficar. Teria que contar, tipo, 3 números e a vírgula. Não, olha só. Tem quantos zeros aqui embaixo, Kian? 2. Então, você vai cortar 2 zeros lá em cima. Então, 35,79. Acabou. Tá vendo? É bem direto. Tá vendo? Ó, 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. Pronto. Tá vendo? É bem prático, é um negócio bem fácil, sem muito mistério, tá? Isso é quando tem o 10, o 100 ou qualquer número que seja uma potência de 10. E quando não é um número que tá assim tão fácil e tão bonitinho. Vamos supor, ó, 9 sobre 4. Isso aqui a gente já fazia no ano passado também. Como é que eu transformo o 9 sobre 4 numa número com vírgula? Alguém lembra como é que a gente faz isso? Tem que multiplicar por um número cujo resultado tem que dar 100 ou 1000 ou... Isso. Ó, isso que o Bernardo falou é o caminho mais fácil que a gente tem, da gente multiplicar um número para que ele, na parte de baixo, tenha 10, 100, 1000 ou qualquer coisa que seja uma potência de 10. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer fácil. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 25, nossa, como é que o professor sabe que é 25? Pensa, 4 vezes alguma coisa não tem como fazer 10 se for inteiro. 4 vezes alguma coisa tem como fazer 100? Sim, 4 vezes 25 é 100. Então, pronto, 25 é o número menor que a gente tem para fazer isso. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 25, e aí vai ficar embaixo 100, e na parte de cima, 25 vezes o 9 vai ficar 225. E agora, como é que eu faço para transformar esse número aqui em número com vírgula? Tá, mas é o mesmo número, professor? Sim, é o mesmo número. A gente multiplicou em cima e embaixo pela mesma quantidade, e a gente já aprendeu uma coisa chamada frações equivalentes. O 9 sobre 4 é uma fração equivalente ao 225 sobre 100. Como é que eu faço para transformar agora com número com vírgula? Bem fácil, bem rápido. Como é que faz? Vamos lá. Continua ali, Bernardo. O que você acha? Vê o total de 0 e bota vírgula. Isso, quantidade de zeros, são 2 zeros, então 2 casas depois da vírgula. Pronto, acabou. Tá vendo? Só isso daqui. E pronto, acabou. Tá, nem sempre isso aqui é tão fácil da gente achar quem é esse número, tá? E o que a gente faz se a gente não quiser fazer esse lance aqui de multiplicar até chegar a 100, 1000, 1 milhão ou qualquer coisa assim? A gente simplesmente divide, porque a fração é uma operação de divisão. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, 9 dividido por 4. Isso também a gente já fazia no ano passado. Como é que faz essa divisão aí? Pode ser o que é mesmo, vai lá. A gente vai ver quantas vezes o 4 cabe no 9, que é 2 vezes. 2 vezes. Um. Aí 2 vezes 4 fica 8, desceu 1, ok. E agora o que eu faço? Aí agora a gente coloca vírgula para poder botar um 0. Isso, coloca um 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2. 2. Faz a escadinha de novo aqui, coloca o 8, sobrou 2. E agora? Agora a gente dá um 0 de presente ali em cima, né? Dá um 0 de presente aqui e depois a gente pensa. Daí Quantas agora vezes? 5 lá em cima. Isso, 5 lá em cima, porque o 4 cabe 5 vezes dentro do 20, e aí faz 5 vezes o 4, dá 20 também, e chega no resultado final. Pronto. Então, ó, o 9 dividido por 4 dá o mesmo resultado na divisão. Isso é meio óbvio que tinha que dar, né? Mas é essa a ideia. Se eu não sei como fazer isso daqui, eu faço a divisão. Vou pegar um outro exemplo de fazer a divisão. Quer ver? Ó? Um outro que é chatinho de fazer. Vamos supor aqui o 7 sobre 8.
Para multiplicar, a gente teria que multiplicar por 125, fica meio grande assim. Então, eu vou fazer a divisão para ver qual é, tá? Ó, 7 dividido por 8. Vou fazer a mesma coisa ali que o Kian fez, ó. Então, eu vou pegar ali, ó. Não cabe, a gente coloca o 0. Vem aqui um 0 aqui para cima também, que eram os próximos zeros que vão aparecer. Aí vem a vírgula. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 70 é 8 vezes. 8 vezes 8, 64. Aí sobra 6. Mais um zerinho aqui. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 6? 60. Vai ficar 7 vezes. Aí 7 vezes o 8 vai ficar 56. Desceu 4. Vem o 0. Cabe 5 vezes. 5 vezes o 4. 40, restou 0. Pronto. Então, ali, ó, 7 sobre o 8, isso daqui fica 0,875, tá? Isso a gente já tinha visto também no ano passado, tá? Não é uma novidade para vocês. O que é novidade é quando aqui embaixo aparecer um número que deu uma dízima periódica. Eu vou pegar o que mais é essa dízima periódica aqui, quer ver? Deixa eu só apagar aqui. Vou pegar o mais simples que a gente já tinha no ano passado, mas a gente não ficava insistindo tanto nele, ó. 1 sobre o 3, que é a nossa dízima periódica mais fácil que tem. O que eu vou fazer aqui, ó? Quantas vezes o 1 cabe dentro do 3? Não cabe. Vem o 0, coloco o 0 aqui também, cabe 3 vezes. 3 vezes o 3 dá 9, desceu 1. Vem o 0, de novo. Quantas vezes o 3? Cabe aqui dentro do 10. 3 vezes, 3 vezes 3, 9. Vem o 1. Opa, de novo. Aí, mesma coisa aqui. 3, 0, 1, 0, 3. Eu vou continuar fazendo isso até às 10 horas da noite? Não. Eu acabei de perceber que todas as vezes que eu faço, sempre dá a mesma conta com o mesmo número aqui. O que a gente vai escrever nesse caso em número decimal? 0,333 reticências. Então, essa reticências aqui é para dizer que a gente vai continuar fazendo sempre a mesma operação aqui, sempre vai acabar dando o mesmo resultado, e esse número é um número que é uma dízima periódica, não tem um último dígito, tá? O último dígito sempre vai ser 3, mas sempre vai ter um próximo, e assim vai indo, tá? Ficou alguma dúvida? Eu sei que isso aqui não é muito assunto, a gente não ficou batendo muito em cima de dízima periódica, uma vez ou outra apareceu, mas não era bem a parte importante da gente ficar estudando. Tá, o que vocês vão fazer para mim? Para a próxima aula, vocês... aliás, não é para a próxima aula, vocês vão fazer por e-mail, vocês vão fazer e me mandar a foto disso aqui feito por e-mail da página 91, tá? Então, vou escrever aqui qual página que é, tá? Página 91. Então, cada pessoa vai fazer essa página e vai mandar para mim a foto dos exercícios feitos da página 91. Ah, a gente já fez. Faz de novo porque precisa treinar, tá? Por isso que vocês estão aqui. A gente precisou de recuperação. Isso, página... Não, 91, tá, o Blum? Não é 81. Desculpa, eu falei errado. 91. Ficou mais alguma dúvida? Então, é a única coisa que vocês têm para fazer. Provavelmente a gente vai ter mais uma aula de reforço na próxima semana, ou se não, na outra. E aí a gente continua, faz a correção dessa parte ali. Eu vou ficar perguntando para cada um quem fez, quem não fez. E é isso daí. Tchau, tchau. Tchau, Jonathan. Valeu. Tchau, Jonathan. Tchau, tchau. Tchau.